Tá, você falou uma coisa aí bacana, você falou da questão da semelhança e tal. Mas toma esse remédio ali, começa a sentir determinados sintomas e tal. Mas a pessoa vai tomar isso quando ele já está doente. Vamos supor, chega uma pessoa, vamos colocar o que você colocou. A pessoa está com febre amarela. Aí como que o remédio homeopata vai auxiliar nisso? Como Perfeito. é que isso funciona? Então, perfeito. Em homeopatia, os medicamentos não foram criados baseado pelo nome da doença, como na medicina convencional alopática, né? Formula-se remédios, a indústria farmacêutica cria remédios já pensando num objetivo, né? Onde que o remédio vai agir no corpo humano. Por isso que o remédio alopático ele é muito reducionista. Ele vai agir Naquele ponto, num né? ponto. Ele é agonista ou antagonista. Sempre ou ele estimula uma ação ou ele inibe uma ação do corpo fisiológico, né? Por exemplo, a pessoa tem uma enxaqueca crônica, você vai tomar um analgésico, a dor vai passar, né? Mas porque está agindo ali no centro da dor, Te né? No enganando. total. Tá te aliviando, é claro que a gente não quer sofrer de dor, É, claro. né? E sempre lembrar aqui a nossos ouvintes que de forma alguma homeopatas são contra Claro, claro. a alopatia ou o uso de medicamentos em qualquer momento. Lógico. É óbvio que não, né? Não Sim. é disso que falamos. Mas não vai tratar a enxaqueca crônica, que não está equilibrando, não está reequilibrando o que se desequilibrou, né? Que o corpo sente os sintomas, porque na verdade os sintomas são reações do próprio corpo. Se nós não tivéssemos sintomas, toda doença seria silenciosa. Que todo sintoma é o corpo produzindo um mecanismo de defesa natural do nosso organismo, procurando a homeostase. Que a homeostase é um Mostrando pra você que tem equilíbrio. coisa errada, né? Isso, exatamente. Então, como que é a homeopatia? Nós precisamos recolher uma totalidade sintomática. Como assim? Tanto os sintomas ditos patognomônicos, que são os sintomas mais típicos, mais clássicos de uma doença em si, de uma síndrome, né? Só que e aí que começa a magia, a maravilha da homeopatia e a grandiosidade do Samuel Hahnemann, né? De que ele começou a prestar atenção que, olha, não existe só os sintomas característicos das doenças, porque esses a grande maioria da humanidade vai sentir quando tiver aquela doença em si, mas que existem reações gerais do organismo de cada um. A gente fica doente de forma diferente. Vou te dar um exemplo muito básico, muito simples. A febre. Febre é febre. A gente sabe que a elevação da temperatura é uma elevação autorregulada da temperatura corporal, né? Buscando a homeostase também, né? Tentando combater patógenos e tal. Só que uma criancinha com febre, quando você vai analisar 10 criancinhas com febre, você vai ver que elas têm reações diferentes. Uma sente muito calor, a outra tem frio, com calafrios. Uma fica corada, vermelha, a outra fica pálida. Uma apresenta bastante sede, com a boca seca, a outra não. Uma fica bastante agitada, irritada, a outra fica bem amodinha, quietinha, não quer que falem, que toquem com ela, etc, etc. E assim é para qualquer outra condição de saúde. Porque o nosso corpo, nós somos iguais como espécie, o Homo sapiens sapiens. Sim. Então nós temos uma fisiologia evidentemente, né, Igual, né? igual, só que nós somos diferentes dentro dessa igualdade. Nós temos a individualidade de cada um, que isso é reconhecido hoje nas áreas da saúde no geral. Até Claro. mesmo em nutrição, por exemplo. Que nós temos uma genética diferente, né? Nós temos um metabolismo diferente, né? Nós temos uma psique diferente que age, por sua vez, no sistema nervoso. O sistema nervoso, por sua vez, também reflete na nossa saúde física. Então, nós somos realmente dentro de uma individualidade, um universo próprio, né? Sim. Então, a homeopatia ela vai usar dos sintomas que você apresenta da doença, incluindo essas outras características. Vamos dizer que seria secundário de cada um. Secundário não de importância, mas sim, de certa Sim. forma, porque não existe o remédio para amidalite, remédio para sinusite, Na remédio para homeopatia depressão. não tem. Não. Não tem essa nomenclatura. Não. Existem diversos medicamentos possíveis para aquela patologia, mas a gente não indica o remédio para a patologia. A gente indica o remédio para o Ricardo que está doente. Vamos melhorar o entregar. Ricardo. Por isso que a consulta homeopática ela é tão ampla, tão detalhada. É raro a gente ficar menos de 1 hora numa consulta. Olha aí. Exatamente por isso. A gente quer ouvir, inclusive, a parte emocional. Que você foi e agora já, Ricardo, aproveitando o gancho dessa pergunta, para informar um pouquinho da genialidade do Hahnemann, né? Que até
eu como historiador mesmo, já estudei história da medicina, inclusive, considero que o Hahnemann é um dos grandes injustiçados pela história da medicina. Por quê? Porque ele foi um do primeiro cara do Ocidente que, quando mais tarde, somente décadas depois, e que hoje é aceito pela medicina convencional, o conceito de psicossomático, né? Você sabe muito bem, Sim, psicossomático, né? Lá na época, no início, ele já falava sobre a importância de dar atenção, inclusive, para o emocional da pessoa. É exatamente. o quem sofre, não a doença em si, mas quem sofre da doença, né? Porque uma doença ela só existe no ser humano. Você não vê um câncer caminhando por aí. Você não vê uma É, bronquite sentada no sofá. Não, é esse corpo, esse organismo complexo que se desequilibrou e que está gerando, né? Então, se você está tratando, se você vem para o homeopata procurar tratar apenas uma condição aguda, uma doença aguda, né? O remédio sim vai ser identificado através das condições que você apresenta a doença aguda. Isso é verdade. Agora, quando você vem tratar questões crônicas, sejam doenças crônicas ou questões crônicas não diagnosticadas, mas porque você está mal já há bastante tempo, né? A gente ouve a pessoa como um todo. O tatu emocional, teu estilo de vida, as possíveis causas do desequilíbrio, quando iniciou o desequilíbrio, se foi um trauma emocional, se foi uma crise existencial, etc, etc, etc. Porque isso tudo reflete no ser humano. claro. Então, por isso que a homeopatia, ela tem uma racionalidade muito ampla por trás, né? Quem não conhece, infelizmente, gerou muitos mitos e algumas pessoas podem confundir achando que tem alguma, né, que é uma área um tanto obscura ou que trabalha com certos aspectos mais místicos ou esotéricos ou apenas pseudo-teóricos, pseudocientíficos, mas não é verdade. Quando você estuda homeopatia e entende homeopatia, você percebe o quanto que tem uma lógica por trás, tem uma racionalidade médica por trás e que hoje é aceita, inclusive, porque a gente sabe exatamente que o indivíduo adoece como um todo, né? E quando você trata só a doença isolada, você está esquecendo do resto. O ser humano ele não são partes separadas do todo. Exatamente. Eu sou encantado com a medicina, a homeopatia, de modo geral, hoje mais bem detalhado por você. A naturopatia também. Aí dentro da naturopatia tem ali a trofoterapia, que trata a pessoa com comida, tem a fitoterapia, que vem com as questões das essências, né? Fazendo a aromaterapia e tal. A aromaterapia em si. E é encantador, porque a gente vê que quando você vai conversar, por exemplo, com um homeopata igual você, só ele que está aqui batendo um papo já no Osicast, eu já vejo que tem um sentido maior, né? Tem uma vontade maior de estudar o assunto e de trazer um resultado para quem está te procurando ali para sair daquele problema. Não simplesmente, como você falou, chega lá, te dá um remedinho aqui, pô, o cara sai lá todo acabado emocionalmente, quer dizer, você não conversou com ele, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como é que está a vida dele naquele momento, você tá com estresse, eu acabei de separar, um parente meu morreu, minha mãe, alguém morreu. Então você não faz aquele trabalho e simplesmente dá um remedinho pro cara, o cara sai. E aquilo vai ficar cada vez mais voltando, porque o problema não está naquela parte física que está manifestando. Está cronicamente ali no subconsciente, nas emoções, né, que estão bagunçadas. Então você acaba sendo um médico, um terapeuta que acaba tratando também as emoções da pessoa, ou auxiliando, é isso mesmo? Sim, não, isso mesmo, exatamente. Então a gente tem uma frase que diz assim: a homeopatia não trata a doença, trata o doente. Ah, Exato. mas não vai tratar minha doença? Vai. Mas, como eu falei antes, não existe uma doença isolada do ser, é o ser que se desequilibrou. Doença, a gente dá nome às doenças por um conjunto de sintomas e condições, né? Então a gente nomeia, a medicina precisa nomear, porque para a gente se comunicar, a gente precisa nomear as coisas, né? Sim, exatamente. Por Tem que ter exemplo, palavras, é né? mais fácil eu chamar uma bronquite do que ficar falando, olha, uma inflamação da mucosa, dos brônquios, que endurece e aumenta a parede, etc, né? Fica resumido, né? Mas sim, mas o emocional, isso que é o mais, é o muito bacana do medicamento homeopático, porque ele não age em sítios isolados do corpo, ele não age num órgão isoladamente, ou numa função fisiológica individual, né? Ele age na pessoa, porque é nível quântico, somente a física quântica pode explicar o medicamento, porque ele é informacional, né? E hoje a gente sabe que há diversos receptores no nosso corpo, células, são sensíveis, inclusive, a informação, a radiação, por exemplo, a Sim. vibração, etc, né? E a pessoa responde ao medicamento homeopático. A homeopatia é como se fosse um estímulo,
Não é ela que cura. Ela estimula o nosso mecanismo natural de defesa. Por isso que a gente não nega que tem os casos incuráveis, por exemplo. Uma doença, uma pessoa já que tem um nível de saúde baixíssimo, uma idade avançada, viu? E tem doenças graves, crônicas, a gente pode melhorar a condição de saúde dela, né? E não curar. Por isso que a homeopatia não é falácia, né? A gente não sai por aí falando que cura todo caso. Mas, voltando à questão do emocional, por exemplo, nós tratamos casos onde que a pessoa vem buscar exclusivamente questões emocionais. Né? A pessoa até ela é sadia fisicamente, ela faz exames e tá tudo ok, mas a vida... Tá com a depressão, por exemplo. A vida íntima, a vida emocional tá uma bagunça, né? E como você disse, pessoas às vezes que sofrem há muito tempo, né? De ansiedade crônica, de TAG, de síndrome do pânico, né? Depressão, até mesmo as inseguranças, pessoas muito inseguras, etc. A homeopatia consegue beneficiar muito bem essas pessoas.